Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem. Estamos mais uma vez aqui diante de Deus e de você. Bruchim Rabaim Beshem Yeshua. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A paz seja contigo. Diga nesta manhã, hoje, domingo, dia 30 de maio. Ani kevar mevorach Beshem Yeshua. Eu já sou abençoado em nome de Jesus, porque você é uma bênção. Hoje nós vamos começar uma série de Parashat da Palavra de Deus. Parashat é porção da Palavra de Deus para mim e para a tua vida. E hoje, o primeiro dia da semana, esse domingo, vamos falar a respeito da oração do Pai Nosso. A semana toda, cada dia um sermão diferente, baseado neste texto, para nós entendermos por completo o que o Senhor quer falar conosco. Nesta oração que é o relacionamento íntimo de nós com Deus, dado por Jesus Cristo. Eu gostaria de te pedir que você, que não é inscrito, se inscreva no canal, acesse o sininho, deixe o seu like e deixe um comentário. Deixe o seu gostei, seu joinha, para que nós possamos continuar a transmitindo todo dia uma parashat da Palavra de Deus até a vinda do Senhor Jesus. Amados, antes de começar, eu quero fazer a oração do Pai Nosso, que já é a leitura do texto, mas nós vamos aprofundar. Mateus 6, 9, até o versículo 13, que diz: Portanto vos usareis assim: Avinu Sheba Shammai Itkadosh Shemcha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tavu Mahulcha Yaseh Etzonha Keba Shammai Kem Baretz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Et lechem Ruchenu Telanu Hayon. O pão de cada dia dá-nos hoje. Ula lanu ahatat eno, kefi seshuchi gan anarnu lahot in lanu. Perdoa nossas dívidas assim quando nós perdoamos aos nossos devedores. Vial tivienu lidei nisayon kim hatsinu mihara. Amém. E não induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, que nesta manhã, esta parashat da tua palavra, recebe agora a inspiração do teu Espírito Santo e entra no coração, na mente, nos lares e nas vidas de cada pessoa que ouvir, e que a tua palavra vá e produza um resultado para a qual será mandada nesta manhã, em nome de Jesus. Amados, nesta manhã, quando são 7 horas e 30 minutos, vamos explorar as profundidades desta oração, tão conhecida e poderosa, verso por verso. O poder desta oração ilustrando suas verdades práticas para a nossa vida. Oração que é feita em todas as religiões, em todas as entidades filantrópicas, em colégio, escola, no campo de futebol. Esta oração é a oração mais feita em todo o mundo. A oração do Pai Nosso é um modelo perfeito de como devemos nos dirigir a Deus. Foi Jesus que nos ensinou. Cada frase contém profundos significados espirituais que nos ensinam sobre a adoração, a dependência e o relacionamento com o Pai Celestial. A oração do Pai Nosso também é uma das passagens mais conhecidas e citadas do Novo Testamento em todo o mundo. Ela encontra-se no Evangelho de Mateus 6, 9 e 13, e em uma versão mais curta em Lucas 11, 2, 4. Mas essa oração foi ensinada por Jesus
no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. É considerada um modelo de oração na qual Jesus instrui os seus discípulos e seguidores sobre a forma correta de se dirigirem a Deus, pois além dela ser uma oração exemplar, ela reflete a profundidade teológica do relacionamento entre o homem e Deus, evidenciando a dependência, a submissão e o reconhecimento da soberania divina. O contexto desta oração está inserida no Sermão da Montanha, um dos discursos mais importantes de Jesus, onde ele aborda temas relacionados à vinda de Deus, a vinda do reino de Deus, vinda do reino de Deus, ética, moral e espiritualidade. Jesus acabara de ensinar sobre a hipocrisia nas práticas religiosas, incluindo a oração, Mateus 6, 5, 8. Ele alerta seus discípulos sobre orar em público para chamar a atenção ou usar vãs repetições vazias, como faziam os gentios, ele disse. Em vez disso, Jesus oferece uma oração simples, sincera, direta, que reflete uma postura de humildade, confiança e devoção a Deus Pai. Jesus introduz a oração com palavras: portanto, orareis assim. Aqui ele não está dizendo que seria uma oração fraquinha. Ele está dando um método de como deveria se portar diante do Pai, sugerindo que esta oração não deveria ser uma fórmula rígida a ser repetida, mas um exemplo de como orar com o coração voltado para Deus de verdade, abordando elementos essenciais como adoração, provisão, perdão, livramento. Esta oração do Pai Nosso, segundo o que Cristo está ensinando, devia ser a primeira oração que você fizesse ela quando acordasse do teu lar, agradecendo a Deus pela vida, pelo ar que respira, algo que a medicina, a ciência, o dinheiro não pode te dar. Algo que só Deus pode dar a você e todos os dias de manhã Ele te dá. Bom seria que você pudesse fazer esta oração ao Eterno. Não é regra, eu só estou dizendo. Aprendesse pelo menos o significado na língua hebraica. Não ia te deixar mais espiritual, mas é uma oração, é como se fosse um almoço e você comia aquele almoço esperando a sobremesa. A oração do Pai Nosso é a sobremesa, porque o passado nosso, o dia de ontem, virou história. O dia de amanhã é uma incógnita, mas o dia de hoje é o presente. Sabe por que ele é presente? Porque Deus está te dando uma dádiva de viver mais um dia na presença dele. Pai nosso que estás no céu, a palavra Avinu Sheba Shamayim, eu quero que você imagine uma criança que corre para os braços de seu pai em busca de segurança,
em busca de conforto. Essa criança sabe que seu pai a ama. Essa criança sabe que o seu pai cuidará dela. Por isso, Pai nosso que estás no céu. Ela sabe que tem um pai. Ela sabe que estás no céu. Assim também conhecemos a oração, reconhecendo Deus como nosso Pai, Avinu. Ele é um Pai amoroso, que estás no céu, governando com poder, mas ao mesmo tempo acessível e amoroso. Devemos nos aproximar de Deus com a confiança de que Ele é nosso Pai, sempre pronto a nos ouvir e cuidar de nós. Não adianta você dizer que tem um Pai, que estás nos céus. Quando você se refere que o teu Pai estás nos céus, você está dizendo que todos os que habitam na terra são seus irmãos. Mas como você pode dizer que são seus irmãos se você não consegue amar o próximo, que é o teu irmão, como a ti mesmo? Como você pode dizer que tem um Pai no céu, que é o Pai de todas as criaturas da terra, sendo que você consegue passar num farol e quando alguém te pede 1 centavo, seja por qual motivo for, você fecha a cara, diz que não tem, sendo que está com a tua carteira cheia, e ainda sai resmungando, achando que está certo, dizendo que ele ia pegar aquele dinheiro para beber, para usar droga. Ora, meu amado, o que ele ia fazer com o dinheiro não importa. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a melhor coisa é você dar, doar, do que você receber. Se você estava doando é porque você tem, Deus tem te honrado, mas ele que está recebendo está na miséria. Deus manda você fazer a tua parte, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente ouve, mas fulano está errado, ciclano está errado. Quem somos nós para dizer que o fulano ou que o ciclano está errado? Se nós somos apenas observador da lei, não somos juiz para julgar, somos apenas observador da lei. Se você não é observador da lei, você é um juiz. Mas qual juiz? Que existe só um juiz entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Se existe só um juiz, eu te pergunto nesta manhã, quem é você, pois, que julga o teu irmão? A segunda coisa, santificado seja o teu nome. Itkadosh Shemcha. Em algumas culturas antigas, o nome representava a identidade e o caráter de uma pessoa. Santificado seja o teu nome. Então, se era santificado, estava identificando a identidade e o caráter de quem você estava falando, o nome. Shemcha, nome, vem de Shemen. It Kadosh. It O Kadosh, santo. Shemcha, teu nome. Quando pedimos que o nome de Deus seja santificado, estamos reconhecendo sua santidade e majestade. É como alguém que cuida de um precioso tesouro, tratando-o com reverência e respeito. Santificado seja o teu nome, estamos dizendo que temos que santificar o nome dele nesta terra. Jesus disse assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos olhar as pessoas e os seus olhos forem bons, você enxergar
algo bom mesmo em alguém sem escrúpulo. Ele está dizendo, se você enxergar algo bom naquilo que é mal, o teu corpo está na luz. Porque Deus é bom. Deus é luz. Deus é um Espírito Santo que habita na luz inacessível. Ele é bom. Ele não consegue ver nada de mal em nós. Hoje não. Ele vê nós como bom. Porque Ele é bom. Quem é bom vê somente as coisas boas. Mas Jesus ele ainda diz, se os teus olhos for mau, o teu corpo estará em trevas. Trevas pode se referir malignidade e pode se referir falta de conhecimento. Eu prefiro acreditar aqui hoje nesta mensagem que é falta de conhecimento, que é impossível, eu não consigo acreditar um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro ser mau, ter mau caráter, ter gênio mau. O judeu, ele traduz a palavra gênio como um espírito maligno. E Jesus disse, se os teus olhos for bom, o teu corpo todo terá luz. Se os teus olhos for mau, o teu corpo todo estará em trevas. E quão grossa será essas trevas? Quer dizer, quanto falta para você chegar ao conhecimento da verdade, de quem é Deus. Está falando de santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus onde? Primeiro na minha vida. Onde? Nos meus afazeres. Onde? Na minha casa. Onde? Nos meus olhos quando eu olhar. Você tem olhado para alguém e conseguido ver coisas boas ou só ver coisa má? Ah, mas ele não tem nada de bom para oferecer. Eu quero te dizer uma coisa. O homem natural, eu, você, somos maus diante de Deus. Não temos nada de bom para fazer, para entregar a Ele. E Ele olha para nós e diz, você é a cereja do bolo. Você é a coisa mais linda que eu fiz. E Ele te ama, a ponto de mandar o seu filho morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ame o teu irmão. Santifique o nome de Deus na tua vida. Seja santo. Seja bom. Tenta ver o lado bom de tudo. Examinai tudo, retém o que é bom. Ao orarmos, devemos ter uma atitude de reverência, reconhecendo que o nome de Deus é sagrado e é digno de todo louvor. A terceira palavra, venha o teu reino. Tavul mahul kirha, ou algumas traduções, tavô mahul kirha. Pense em um reino onde o rei que governa com justiça, governa com amor, governa com verdade. Esse reino é o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de mim, dentro de você. Jesus disse que o reino de Deus era tomado por esforço. Aquele que se esforça, entra por ele. Esse esforço é folha de figueira. A única coisa que você pode fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça para a tua vida. Todos os habitantes desejam ver esse reino se expandir, porque ele traz paz, traz segurança. Quando oramos, venha o teu reino, estamos pedindo que o governo de Deus se estabeleça em nossas vidas e no mundo. Em outras palavras, quando dissemos, venha a nós o teu reino, venha-nos o teu reino, estamos dizendo, governa, Senhor, os meus pensamentos. Governa, Senhor, as minhas atitudes. Governa, Senhor, toda a área da minha vida. Quando diz isso é no momento da ira, no momento que somos confrontados, não queremos ser confrontados. Essa é a realidade. Nós citamos um assunto e achamos que somos o dono da verdade e ninguém está certo, só nós. Nós temos a verdade. Você tem que estar sob o domínio do reino de Deus, do Tavu Mahul Kirha. Tavu tem que vir, Mahul Kirha, o teu reino. Makhut é reino. Quem está governando a tua vida? O reino de Deus ou o reino da carne? O reino da ingratidão? O reino do pré-julgamento? O reino do Nefti, o juiz querendo julgar as pessoas? Não, essa pessoa tem que viver assim.
Imagina se Deus fosse falar para nós viver do jeito dele. Forçar-nos. Nossa oração deve ser para que a vontade de Deus seja feita em nós e ao nosso redor. E que o seu reino seja evidente nas nossas ações. Não basta ter o reino dominando a nossa vida. Tem que parecer aos homens desta terra que o reino de Deus domina a nossa vida. Não basta o reino de Deus dominar as nossas vontades, as nossas atitudes, os nossos temperamentos. Tem que mostrar aos homens neste mundo que o reino de Deus realmente domina a nossa vida. Você está me entendendo agora? Não basta ser íntegro, tem que parecer ser íntegro. E quarto, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Yaseh retzoncha kebashamayim kembaretz. Imagine um maestro regendo uma orquestra. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Cada músico segue suas instruções, criando uma bela harmonia. Amados, cada pessoa, ele quer fazer de um jeito, fazer de outro, fazer de outro. Mas o que a palavra diz no texto é deixar Deus fazer a sua vontade. Assim, ao orarmos pela vontade de Deus, estamos dizendo: Deus, seja o maestro da minha vida. Que todos os aspectos da minha vida siga a tua perfeita vontade. Sabe qual é o problema de ficarmos prostrados diante das situações? É que nós pedimos para Deus fazer a vontade dele, mas queremos que seja a nossa vontade feita na realidade. Nós dissemos a Deus, seja feita a sua vontade, mas vai lembrando aí da nossa, hein? Porque em todas as coisas que nós possuímos e que nós adquirimos, nós só falamos para Deus: Senhor, eu vou comprar aquele carro. A gente vai pôr uma roupa para ir na igreja, a gente olha, veste a roupa, olha no espelho e diz: tô bonito, Senhor. Ou a gente vai fazer uma viagem: Senhor, eu vou comprar passagem, vou para tal lugar. Sequer nós não perguntamos para Deus se é a vontade dele. Se é a vontade dele o que nós estamos pretendendo fazer. Conta-se uma história que tinha um homem que tudo que ele ia fazer, ele dizia: vou para tal lugar, vou para tal lugar, vou para outro. E ele era um cara rico, bonito, jovem. Aí uma pessoa disse para ele, diz: ô João, pelo menos fala, se for a vontade de Deus vai dar certo, eu vou. Ele disse: se for da vontade de Deus ou não, eu vou. E essa história infantil conta que houve um relâmpago e Deus transformou ele num sapo e ele foi morar numa lagoa em frente à casa dele. E ficou naquela lagoa ali 6 meses. No final de 6 meses, houve uma outra chuva, deu um raio, bateu no sapo e virou ele de novo, o João. E ele voltou no mesmo lugar onde ele estava, mas com a mente da lagoa. E ele disse as mesmas palavras: eu vou para tal lugar, fazer uma viagem assim, assim, assado. E alguém perguntou para ele assim: mas João, fala, se for da vontade de Deus eu vou. Ele disse: ó, se for da vontade de Deus eu vou. Se não for, a lagoa está aí. Há pessoas, irmãos, que não aprendem a lição com essa história. Eu aprendi que se for a vontade de Deus eu vou, se não for eu não vou. Mas que seja feita a vontade dele primeiro.
na minha vida, na tua vida. Aquele homem ficou 6 meses na lagoa, mas não aprendeu a história. Vai sofrer de novo. E eu estou ministrando esta palavra pelo Espírito de Deus para você nesta manhã, dizendo o seguinte: ou você abre o teu coração e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, como o Senhor planejou no céu. Porque quando você estava no céu, antes de você gerar no ventre da sua mãe, você estava no céu. E no céu, Deus havia projetado e planejado algo para a tua vida. E é essa vontade que Ele quer que aconteça. Devemos desejar que a vontade de Deus seja feita em todas as áreas da nossa vida, da mesma forma que ela é feita perfeitamente no céu. Se nós procedermos assim, nós nunca vamos ser frustrados. Se nós proceder assim, nós sempre vamos estar por cabeça e não por cauda. Em quinto lugar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Et lechem, o pão, rokenu, de cada dia, tem lá no rayon, dá hoje. Uma família senta à mesa e agradece pelo alimento diário. Hoje, eles reconhecem que cada refeição é um presente, não algo garantido. Ah, mas eu trabalho, pastor. Tudo bem. Já houve pessoas, relato de uma pessoa, eu ouvi o testemunho de um homem um dia, que ele era um cristão, mas ele dizia para todos que ele era gerente e ele comia pão de manhã, porque ele ganhava bem, e ele tinha o pão à mesa. Sendo um cristão, e ele resolveu ir para uma outra cidade que não era a vontade de Deus. E nessa cidade que não era a vontade de Deus, ele ia ganhar o dobro. E ele relatou num púlpito de igreja que tinha dia de manhã que ele não tinha o pão para comer, ganhando o dobro. Começou a adoecer e gastar tudo com doença. Por isso que eu te digo, pergunte para Deus primeiro, para que seja feita a sua vontade. Quando o reino de Deus dominar você e você começar a fazer a vontade que é de Deus, o pão estará garantido à sua mesa todos os dias. Não é o partido das trevas, não é outro partido que vai te garantir o pão. Não é um presidente, não é um governador, mas o pão nosso de cada dia será garantido por Elohim Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma, ao pedirmos o pão diário, estamos reconhecendo nossa total dependência de Deus para todas as nossas necessidades. Ah, mas um pão é simples. Ele é simples. Mas tem pessoas vivendo em outro país que nem esse pão tem para comer durante 30 dias. Existem países na África que o que eles têm para comer é abacate, com aquele arroz empalhado, mais grosso, amarelo. E eles olham para cima e dão graças a Deus por comer aquilo. E quanto de nós temos pão sobrando? E mesmo assim estamos como o filho pródigo caído, perecendo de dor. Isso é um aviso. Isso é um lembrete de que cada dia é um presente. O que devemos confiar em Deus para prover tudo. O que precisamos é confiar nele. Fisicamente e espiritualmente, pelo pão à nossa mesa. E em sexto lugar vem a parte mais difícil desta oração. Olar lanu ahatat. Perdoa-nos as nossas dívidas. Kefi sechorim gan anarno. Quando perdoamos lahot in lanu, os que pecam contra nós. Imagine alguém com uma enorme dívida sendo chamado ao banco, onde o gerente diz: sua dívida foi perdoada. Há uns 3 anos atrás eu devia uma dívida de 30 mil. E o Senhor tocou no meu coração para mim visitar a empresa daquela pessoa que eu devia. E eu cheguei lá
Do nada comecei a conversar com ele. Falei, vim aqui fazer uma visita, dizer que eu te devo. Mas eu estou doente, não consigo trabalhar. Mas vamos parcelar essa dívida que eu quero tentar pagar. Ele olhou para mim e disse, você não me deve nada. Aquilo foi uma alegria tão tremenda que eu saí de lá chorando. Ele disse, você não me deve nada, mas também não vou te dar trabalho aqui porque você está encostado. De repente você se machuca, é pior para mim. Amado, é a coisa tão maravilhosa quando você recebe o perdão. Mas para você receber o perdão, você tem que confessar. Eu confessei a minha dívida. Eu disse a ele, eu te devo, eu sei, não nego. Mas pagar, eu não tenho condição, parcele para mim. Versículo 6:12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim quando nós perdoamos os nossos devedores. Aqui há um segredinho de palavra. Gan é grande. Anachnu, perdoar. Sechou quem? Quem é quando e não como. Qual é a diferença de perdoar quando e perdoar como? O perdoar como é o mais fácil que tem. Sabe por quê? Eu te explico. Perdoar como é quando uma pessoa peca contra você e ela chega meio tímida e te pede perdão. Aí você cresce diante dela e diz, eu te perdoo, mas não faça de novo. Qual é a condição? Não fazer de novo. A mulher e o homem vice-versa, prostitui, adultéria, ele chega ou ela chega e pede perdão. Ele e ela fala, eu te perdoo, mas não quero viver com você. Como que eu te perdoo? Não querendo viver com você. Perdoar como? É aquela pessoa que rouba você. Comete a tal trairagem que se fala aí no mundo contra você. E você encontra ele, você precisa fazer amizade com ele de volta. Porque seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, diz as Escrituras. Aí ele chega, você faz amizade e diga para ele, eu te perdoo, mas você lá e eu aqui. Se você vem pela rua direita, eu vou pela esquerda. Como você perdoou? Essa foi a condição. Mas o que você não entende é que aqui Deus não está dando uma condição para perdoar. Ele está mandando perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim quando nós perdoamos os nossos devedores. Então, enquanto você não perdoar o teu irmão de coração, e se preciso for viver junto, viver, encontrar na rua, encontrar, esquecer. Perdão é esquecimento. Você imagina Deus te perdoando e toda hora lembrando do teu pecado? Ou imagina Deus olhando para você e diz, eu te perdoo, mas eu quero você no inferno e eu no céu. Não existe isso. O perdão, ele só tem efeito na pessoa, primeiro, quando ela reconhece o erro. Reconhecimento é arrependimento. Arrependimento é abandono, é nunca mais fazer. E a pessoa que está dando perdão, ela dá uma dádiva que nunca mais ninguém vai receber. Só ela. A pessoa sai aliviada, prometendo que trará os outros da mesma forma. Ou tratará os outros da mesma forma. Quando pedimos perdão a Deus, também estamos comprometidos a perdoar os outros com a mesma generosidade. Assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar os outros. O perdão não é opcional, mas é uma resposta natural do perdão que recebemos. Quando perdoamos, nós sentimos aliviado. A pessoa que recebe o perdão também se sente aliviada. E por último, quando nós deixar o reino de Deus nos dominar, quando nós fazemos a vontade de Deus, receberemos o pão de cada dia. A condição
para não cairmos em tentação é perdoar o nosso próximo. E por último vem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vealti vieno lidei nisayon, Kiin hatsenu mihara. Pense em um pai segurando a mão do seu filho pequeno ao atravessar uma rua movimentada. E não nos leve à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tem um segredo tremendo nesta parte. Não nos induza à tentação, não nos deixe cair em tentação. Nós estamos pedindo para que Deus não deixe, a tentação ela vem aqui. A tentação ela tenta entrar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, pelo órgão genital e pelos pés. E a tentação não é satânica, não é espiritual. O apóstolo diz, amado, nenhuma tentação virá sobre vós que não seja humana. E a tentação vem na mente, que acione o desejo. Mas quando pedimos a Deus para não deixar nós cairmos em tentação, nós temos que resistir. Tem pessoas que caem no pecado e dizem, o diabo me derrubou. Diabo, coisa nenhuma, foi você. Você que quis, você que fez. O diabo só entrou para sentir prazer, porque ele alimenta do pó. Pó é pecado. O pecado que você comete, você alimenta Satanás. Por isso, não deixa Satanás forte, não. Tem pessoas aí que deixam Satanás forte na vida dele, porque só sabe falar, julgar a vida dos outros, dizer que o outro está errado e ele está certo. Quando você diz eu estou certo, você está errado. Ontem, no grupo, uma pessoa disse assim, qual é a igreja correta? Eu me lembrei que quando eu era pastor de uma igreja, um membro chegou a mim e disse assim, pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque as irmãs aqui estão rapando perna, as irmãs aqui estão cortando cabelo. Eu falei, é? Mas você vai para onde? Não sei, eu vou procurar uma igreja certa. Eu falei, tá. Quando você achar essa igreja certa, você vem aqui e me avisa. Por quê, pastor? O senhor vai para ela também? Eu falei, não. Porque aí é hora de você sair dela, que você não é certo. Ele esbravejou, ficou bravo, cortou a amizade comigo, mas é a realidade. Ele estava procurando uma igreja certa. A igreja era certa. O errado era ele, que não queria entrar de acordo com as doutrinas, com as leis que tinha a igreja, as regras que tinha. E nós nunca vamos achar a igreja certa. Então, nós temos que policiar, ter o domínio e o controle da nossa mente, porque a nossa mente é de Cristo. Quando nós tivermos esse controle, seremos livres do mal. Aí então entraremos na plenitude de Deus, porque teu é o reino. Tudo é feito de acordo com o poder de Deus. Teu é o poder onisciente, onipresente e onipotente para sempre. Aí você vai estar sob os cuidados e domínio do Pai. O Pai guia o Filho com segurança, impedindo-o de ser atropelado. Da mesma forma, pedimos que Deus nos guie e proteja das armadilhas espirituais do mal. Devemos pedir constantemente a proteção e a direção de Deus para evitar tentações e perigos que enfrentamos diariamente. Você que nesta manhã esta palavra falou ao teu coração, só você que ela falou ao teu coração. Pegue agora o teu copo com água, chave do lar, peça de roupa, se você quer que alguém receba a bênção. Se tem uma enfermidade, o teu remédio vai estar no copo, é água. Água é vida. Se você quer proteção no teu lar, a chave está aí. A hora que ela entrar na porta, ela entra ungida por oração, pela tua oração que vai orar comigo aí na tua casa, porque você tem poder, você tem valor. A oração do Pai Nosso não é apenas um conjunto de palavras repetidas, mas uma profunda expressão de fé e dependência de Deus. Ela nos ensina sobre o relacionamento íntimo que devemos ter com o Pai Celestial e a necessidade de confiar plenamente nele para todas as áreas da nossa vida. Ao orar o Pai Nosso, que cada palavra seja dita com intenção reverenciosa
aí ao Todo-Poderoso. Lembre-se de que em cada frase há uma verdade poderosa que pode transformar a minha e a tua vida e a nossa caminhada com Deus. Então fecha os teus olhos e vamos fazer só esta oração. Você faz na tua língua e eu faço na língua hebraica. E a unção vai descer sobre esses elementos que você está preparando. Avinu Shebashamai Et Kadon Shemicha Tavur Mahul Kecha Yaseh Et Soncha Kebashamai Kembaratz Et Lechen Hukenu Ten Lanu Rayon Ular Lanu Ahataeno Kefi Seshochin Gan Anachnu Lahot En Lanu Vialte Vieno Lide Nisayon Ki Im Hatsenu Mihar. Amém. Você já está abençoada. Você já está abençoado. Em nome de Yeshua. Tenha um bom dia. Tenha uma ótima semana que se finaliza amanhã. Amanhã, Shabbat Shalom. Nós não teremos a mensagem e o estudo. Voltaremos domingo. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz.